terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde, se cuidando e morrendo de saudade da tia Amanda. Eu também estou morrendo de saudade de vocês. Na nossa aula de hoje de língua portuguesa, a nossa aula vai ser rápida, tá? Porque a gente vai trabalhar assuntos que nós já vimos, né? O livro vai estar repetindo esses assuntos para fixar bem ele na cabecinha de vocês. Então vai ser uma aula bem rapidinha. A gente vai falar um pouquinho, vai começar falando sobre variação linguística. A tia Amanda já falou sobre isso com vocês no início do capítulo. Deixa eu ver se eu acho a página. E foi lá no iniciozinho. Mas nós já falamos sobre isso. Não me lembro exatamente aonde, mas já falamos, tá? A variação linguística, para quem não lembra, né, é quando uma palavra ela é falada de um jeito em uma região, em um estado, em um bairro não, que é mais perto, né? Em um estado, e é falado de um modo diferente em outro local. E aí, no nosso livro, ele deu exemplos, né, quando nós estudamos isso anteriormente, de algumas palavras em que acontecem essas variações linguísticas. E agora, como está fixando essa atividade, ele vai nos dar outros exemplos de outras palavras, né, que são faladas de modos diferentes em outros lugares. E aí, como exemplo, ó, tem a abóbora. A abóbora, que a gente chama de abóbora, né? Em outros lugares ela é chamada de jerimum. Olha só, se a gente for visitar talvez um outro estado qualquer, você fala, dá uma abóbora. O que é abóbora? Ah, uma abóbora, aquela laranja e tal. Não, aqui eu só tenho jerimum. Ah não, jerimum eu não quero não. Mas é a mesma coisa, né? Tem também a tangerina, que é chamada de bergamota em alguns lugares. E aí vai falando sobre outras palavras, né, que são faladas de jeitos diferentes em outros locais, em outros estados, tá? E aí a gente vai ver sobre isso um pouquinho. E depois o nosso livro ele vai falar sobre receita. Vocês vão produzir uma receita na página 54. Uma receita típica, tá? Vocês vão ver uma receita que a família de vocês costumam fazer bastante e vão reescrever essa receita na página 54. Lembrando que na receita, como nós falamos na última aula, nós utilizamos sempre o verbo imperativo. Lembram disso? Faça, cozinhe, como se você estivesse dando uma ordem ao leitor, a quem está lendo a receita. E aí, depois de você fazer a receita, o livro ele vai falar sobre a lenda, um tipo de gênero textual, que aí você vai ler a lenda, né? A lenda da mandioca é a lenda da página 56 que vocês vão analisar. Tem atividades para vocês fazerem de interpretação de texto na página 57 e na página 58 o livro ele vai explicar o que são as lendas, né? As lendas elas foram criadas entre aspas, né? Pelos indígenas, né? Pelos povos lá de indígenas, porque eles queriam explicar por que aconteciam as coisas, né? E naquela época não tinha cientista para explicar. Ó, esse barulho do céu é o trovão. Não, eles achavam que era um deus do céu que estava vindo para falar com eles. E aí, através das lendas, eles começaram a explicar os fenômenos que aconteciam na natureza ao redor deles, né? Tanto de fenômenos da natureza de chuva, vento, tanto da plantação, como a plantação acontece, né? Como a gente joga a semente no chão e ela cresce, enfim. E aí a lenda nasceu dessa necessidade dos indígenas explicarem como acontecem as coisas na natureza. Olha que legal, né? E aí essa é uma característica da lenda, né? Ela foi criada para dar explicações do que acontece na natureza. E são histórias, são narrativas
aonde as pessoas vão contar fantasiando, não é uma verdade absoluta, sobre algum fato. E vocês vão fazer essas atividades, é bem facinho, de interpretação de texto, tá? E também tem atividade de fixação para vocês fazerem, façam com atenção, das matérias que nós já vimos até aqui. Tá bom, terceiro ano? Eu falei que a aula hoje ia ser rapidinha, que vocês não iam se cansar de olhar para mim, mas foi bem rapidinho mesmo. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, não se esqueçam, tá? Um beijo e até a nossa próxima aula.